A Musa dos Pesadelos, Laini Taylor. Parte 1. Lilith. Substantivo. Tatuagens dadas às garotas de lamento em volta de seus umbigos, ao se tornarem mulheres. Arcaico. Da raiz eles, próprios, mais Lilithai, destino. Significando o período em que uma mulher se apodera de seu destino e determina o curso de sua própria vida. 1. Como joias, como desafios. Cora e Nova nunca tinham visto um Mesarthim, mas sabiam tudo sobre eles. Todos sabiam sobre suas peles, azuis como safiras, disse Nova, ainda que tão pouco tivesse visto uma safira. Azuis como icebergs, afirmou Cora. Elas viam o tempo todo. Sabiam que Mesarthim significava ser servo. Embora não fossem servos comuns, eram soldados feiticeiros do Império. Podiam voar, cuspir fogo, ler mentes, se transformar em sombras. Eles iam e vinham cortando o céu. Podiam curar, se metamorfosear e desaparecer. Possuíam dons de guerra, uma força inacreditável e podiam dizer como você morreria. Não todas essas coisas juntas, é claro, mas um dom cada. Apenas um, e não podiam escolher qual. Os dons estavam dentro deles, assim como em todos, esperando, tal qual uma brasa esperando pelo ar. Quem teria tanta sorte, seria tão abençoado de ser o escolhido. Como a mãe de Cora e Nova, que foi escolhida 16 anos atrás, no dia em que os Mesarthim estiveram em Rieva pela última vez. As garotas eram bebês, então não se lembravam dos servos de pele azul e da nave planadora de metal, assim como também não se lembravam de sua mãe, que foi levada e transformada em um deles e nunca mais voltou. Ela costumava enviar cartas de Akka à cidade imperial, descrevendo que as pessoas não eram somente brancas ou azuis, mas de todas as cores, e que o palácio de metal divino flutuava no ar, sempre se movendo. A última carta, recebida 8 anos atrás, dizia: Minhas queridas, estou indo para fora. Não sei quando vou voltar, mas vocês certamente já serão mulheres adultas. Cuidem uma da outra por mim. E lembrem-se sempre, não importa o que digam, eu teria escolhido vocês, se eles tivessem me deixado escolher. Eu teria escolhido vocês. Durante o inverno de Rieva, elas esquentavam pedras achatadas no fogo para enfiá-las dentro dos cobertores de noite, só que esfriavam rápido e iam parar debaixo das costelas de manhã. Bem, essas 4 palavras eram como pedras quentes que nunca perdiam o calor ou queimavam a pele, e Cora e Nova sempre as carregavam consigo. Ou talvez as vestissem como joias, como um desafio. Alguém nos ama. Seus rostos diziam quando olhavam para Skoy, ou quando se recusavam a se encolher diante de seu pai. Não era muito, apenas palavras no lugar de uma mãe. E agora era apenas uma memória, já que Skoy jogara a carta no fogo por acidente. Mas elas ao menos estavam juntas. Cora e Nova, companheiras aliadas, irmãs, elas eram indivisíveis, como os versos de um poema que perderiam significado fora do contexto. Seus nomes bem que poderiam ser apenas um, Cora e Nova. Tão raras eram as vezes que eram pronunciados separadamente, e quando eram, soavam incompletos, como uma concha de mexilhão aberta e dividida em dois. Elas eram a pessoa favorita uma da outra, o lugar favorito. Não precisavam de magia para ler os pensamentos, os olhares já bastavam, e suas esperanças eram gêmeas, mesmo que as garotas não fossem gêmeas. Estavam sempre lado a lado, encarando juntas o futuro. O que quer que a vida as impusesse, ou até se falhassem, elas tinham uma outra. Então, os Mesarthim voltaram. Nova foi a primeira a ver. Ela estava na praia, endireitando-se e afastando o cabelo dos olhos com o antebraço, pois segurava um arpão em uma mão e uma faca na outra. Seus dedos se apertavam, feito garras em volta das armas, e ela sangrava até os cotovelos. Sentiu a resistência do sangue meio seco e pegajoso
ao levar o braço à sobrancelha. Então algo cintilou no céu, e ela ergueu a cabeça para ver o que era. Cora, disse. Cora não ouviu. Seu rosto, também manchado de sangue, estava pálido, entorpecido pelo esforço. Sua faca talhava sem cessar, mas seus olhos estavam vazios, como se ela estivesse com a cabeça em um lugar melhor em ser requisitada para essa tarefa macabra. Uma carcaça de meio esfolada, jazia entre elas. A praia estava repleta de dezenas de carcaças e figuras encurvadas como a delas. Sangue e gordura coagulavam na areia. Sears rodopiavam, lutando pelas vísceras, e as águas ferviam de agulhões e tubarões atraídos pelo cheiro agridoce. Era o abate, o pior período do ano em Rieva, para mulheres e meninas, ao menos, mas os homens e meninos apreciavam. Eles não empunhavam arpões e facas, mas lanças, matavam e esquartejavam as presas para fazer troféus, e deixavam todo o resto ali. As mulheres eram as carniceiras, mesmo que esse trabalho exigisse mais músculo e mais resistência do que matar. Nossas mulheres são fortes, os homens gabavam-se no pontal, longe ao fedor e das moscas. E elas eram fortes, e estavam exaustas e assustadoras, tremendo por conta do esforço, cobertas do fluido vil que vaza das coisas mortas. Foi quando o brilho chamou a atenção de Nova. Cora, ela disse de novo, e dessa vez sua irmã olhou para cima, seguindo seu olhar. E foi como se, mesmo que Nova soubesse o que era, só conseguisse processar depois que Cora também entendesse. Assim que os olhos de sua irmã viram, o choque a sobrepujou. Era uma nave, o que significava Mesarthen. E Mesarthen significava libertação. Libertação do gelo, dos Uls e do trabalho duro, da tirania de Skoy e da apatia de seu pai, e mais recentemente, mais importante, dos homens. No último ano, os aldeões haviam começado a encará-las quando elas passavam, olhando de Cora para Nova, e de Nova para Cora, como se estivessem escolhendo a galinha que iriam comer. Cora tinha 17 anos. Nova, 16. O pai podia casá-las quando bem entendesse. O único motivo para não ter feito isso ainda era porque Skoy, a madrasta, estava relutante em perder seu par de escravas. Elas faziam quase todo o trabalho e cuidavam da trupe de meios-irmãos. No entanto, Skoy não poderia mantê-las ali para sempre. As meninas eram presentes a serem oferecidos e não guardados, na verdade. Era mais como gado a ser vendido, como qualquer pai de filhas desejáveis em Rieva sabia. E Cora e Nova eram muito bonitas, com os cabelos loiros e os olhos castanhos e brilhantes. Tinham pulsos delicados que mascaravam sua força e, embora suas silhuetas se escondessem sob camadas de lã e pele de os quadris eram difíceis de disfarçar. Tinham curvas que mantinham os cobertores aquecidos e eram conhecidas por serem muito trabalhadoras. Não duraria muito, no inverno profundo, certamente, quando o sombrio mês caísse. Elas se tornariam esposas e morariam com quem fizesse a melhor oferta, e não mais justas. E não mais juntas. E não era só por conta da separação ou porque não desejavam ser esposas. O pior de tudo era a perda da mentira. Que mentira? Esta não é a nossa vida. Isso era o que diziam uma à outra, com ou sem palavras, desde que se lembravam. Elas tinham um jeito de se olhar, uma intensidade obstinada, que era tão eficaz quanto falar em voz alta. Quando as coisas ficaram insuportáveis, no meio do abate, carcaça após carcaça, ou quando o Skoy batia nelas, ou quando a comida acabava antes do inverno, elas mantinham a mentira acesa. Esta não é a nossa vida. Lembre-se, não pertencemos a este lugar. Os Mesarthen vão voltar e nos escolher. Esta não é a nossa vida de verdade. Por piores que as coisas ficassem, elas tinham isso para se agarrar. Se fosse uma, em vez de duas garotas, a chama teria se apagado há muito tempo, como uma vela com apenas uma mão para segurá-la. Mas eram duas mantendo a mentira acesa, vendo-a refletida no rosto uma da outra, emprestando fé uma para a outra. Nunca estavam sozinhas, nem derrotadas.
de noite cochichavam sobre quais dons teriam. Elas seriam poderosas como a mãe, tinham certeza. Tinham nascido para serem soldadas feiticeiras, não noivas criadas ou filhas escravas. E seriam levadas a Aca para treinar e vestir o metal divino e, quando chegasse a hora, também seriam enviadas para fora, cortando o céu, heroínas do Império, azuis como safiras e geleiras e bonitas como estrelas. Mas os anos se passaram e nenhum Mesartem veio, e a mentira se esvaía, de modo que, ao se fitarem buscando fé, encontravam medo. E se esta for a nossa vida mesmo? Todos os anos, na véspera do inverno profundo, Cora e Nova escalavam a trilha da montanha de gelo para assistir à breve aparição do sol, sabendo que não o veria por um mês. Bem, perder sua mentira era como perder o sol, não por um mês, mas para sempre. Assim, a visão daquela nave era como o retorno da luz. Nova soltou um grito. Cora riu, com alegria, e com alegria e entrega e acusação. Hoje? Perguntou. A nave no céu. O luminoso e vacilante som de sua risada ecoou pela praia. Sério? Você não podia ter vindo na semana passada? Reclamou Nova, com a cabeça para trás. Sua voz continha a mesma alegria e entrega. A mesma aspereza de sua irmã. Estavam cobertas de suor, revestidas de sangue, os olhos vermelhos por conta das tripas e dos gases, e os Mesartem vinham agora? Ao longo da praia, entre cascas úmidas e ocas de bestas abatidas e nuvens de moscas zunindo, as outras mulheres também ergueram um olhar. As facas ficaram imóveis. O espanto se espalhou pelo abatedouro, entorpecido, quando a nave se aproximou. Era feita de metal divino, azul vivo e espelho reluzente, capturando o sol e irradiando seu calor cintilante. As naves dos Mesartem eram moldadas pelas mentes de seus capitães, e esta parecia uma vespa. As asas eram lustrosas como lâminas e a cabeça era cônica e ovalada, com duas grandes esferas para os olhos. O corpo, semelhante a um inseto, era formado por um tórax e um abdômen unido pela cintura. A nave tinha até um ferrão. Ela sobrevoou a praia em direção ao pontal e desapareceu atrás da paliçada de pedra que protegia a aldeia do vento. Os corações de Cora e Nova aceleraram. Estavam zonzas, tremendo de emoção, de nervoso, de respeito, de esperança e de vingança. Balançaram seus arpões e facas e os enfiaram no U, e enquanto soltavam os dedos das hastes desgastadas das ferramentas, souberam que nunca mais voltariam para recuperá-los. Esta não é a nossa vida. O que vocês duas pensam que estão fazendo? Skoy questionou, conforme as garotas tropeçavam em direção à costa. Elas a ignoraram, caindo de joelhos nas águas gélidas para lavar as cabeças. A espuma do mar estava rosada, e manchas de gordura e cartilagem oscilavam nas ondas. Mas ainda assim, estava mais limpa do que elas. Esfregaram a pele e os cabelos, e a pele e os cabelos uma da outra, tomando cuidado para não ir para o fundo, onde os tubarões e os agulhões se debatiam. Vocês duas, voltem para o trabalho, Skoy repreendeu. Não deu a hora de parar. Elas a encararam, incrédulas. Os Mesartem estão aqui, disse Cora, com uma voz suave e maravilhada. Vamos ser testadas, não até terminarem aquele U. Termine você, disse Nova. Eles não precisam ver você. A expressão de Skoy se congelou. Não estava acostumada a ser retrucada, mas o problema não era a réplica. Ela entendeu o tom de Nova, de desprezo. Skoy havia sido testada 16 anos antes, e elas sabiam qual era o seu dom. Todos em Rieva haviam sido testados, exceto os bebês, e apenas uma força escolhida. Nyoka, sua mãe. Nyoka possuía um dom chocante, literalmente chocante. Podia enviar ondas de choque para a terra e para o ar. Ela balançou a aldeia quando seu poder despertou e causou uma avalanche que bloqueou o caminho para as minas fechadas. O dom de Skoy, tecnicamente, também era um dom de guerra, mas de magnitude tão baixa que o fazia uma piada. Ela era capaz de causar a sensação de ser picado por agulhas, pelo menos durante a breve duração do teste. Apenas os escolhidos podiam ficar com seus dons e estritamente a serviço do Império. Todos os outros tinham que voltar ao normal, inúteis, sem poderes, pálidos.
Irritada, Skoy afastou a mão para dar um tapa em Nova, mas Cora segurou seu pulso. Ela não disse nada, só balançou a cabeça. Skoy soltou a mão, tão atordoada quanto enfurecida. As garotas sempre a enfureciam. Não por serem desobedientes, mas por esse jeito de serem intocáveis, como se fossem superiores, observando o restante de algum lugar sublime a que eles não tinham direito. Você acha que eles vão te escolher só porque escolheram ela? Perguntou a perfeita Nilka. Skoy queria cuspir. Não bastava Nilka ter sido escolhida, arrancada desta ilhazinha rochosa, infernal e gélida, mas ela também permanecia ali, no coração do marido e nas fantasias de suas filhas, e nas memórias benevolentes de todos os outros. Nilka conseguiu se libertar e se preservar nessa falsa perfeição de jovem mãe, para sempre linda, escolhida para um destino importante. Os lábios de Skoy se curvaram com desdém. Você se acha melhor que o restante de nós? Você acha que ela era melhor? Sim, Nova assobiou. Respondendo à primeira pergunta, sim, assobiou para a segunda. E sim, ela mostrou os dentes. Queria morder, mas Cora segurou sua mão e a afastou, conduzindo-a para a trilha que serpenteava pela face rochosa. Elas não eram as únicas que seguiam por ali. As outras mulheres e garotas também estavam voltando para a vila. Tinham visitas. Rieva estava no fundo do mundo, onde ficaria um ralo, se mundos tivessem ralos. Visitantes eram tão raros quanto borboletas em tempestades, e esses visitantes eram Mesartem. Ninguém ia perder esse evento, nem se isso significasse largar os ous na praia. Ouvia-se conversas ansiosas, risadas abafadas e zumbidos de animação. Nenhuma delas se preocupou em se lavar. Não que Cora e Nova estivessem limpas, mas suas mãos e rostos haviam sido esfregados e estavam corados, e seus cabelos úmidos e salgados haviam sido colocados para trás. As outras estavam sujas, engorduradas e cobertas de sangue escuro, e algumas ainda seguravam seus arpões e facas. Pareciam um enxame de assassinas emergindo da colmeia. Elas foram até a aldeia. A nave Vespa estava na clareira. Os homens e meninos estavam reunidos em volta dela, e seus olhares, ao verem as mulheres, foi de aversão e vergonha. Peço desculpas pelo cheiro, disse o ancião da aldeia Shergash a seus estimados visitantes. Então, Cora e Nova viram os Mesartem pela primeira vez. Ou talvez fosse a segunda vez, já que eram bebês nos braços de Nyoka 16 anos atrás, quando sua mãe esteve onde elas estavam agora, antes de sua vida mudar para sempre. Estavam em 4, 3 homens e uma mulher, e eram realmente azuis como icebergs. Se havia alguma centelha de esperança de que Nyoka estivesse com o grupo, havia acabado de se apagar. Nyoka era loira como as filhas. Essa mulher tinha cabelos cacheados e pretos. Quanto aos homens, um era alto, de cabeça raspada, e o outro tinha um longo cabelo branco, preso por cordas até a cintura. O último era um homem comum, tirando a pele azul, ou deveria ter sido comum. Seu cabelo era castanho e o rosto era claro. Ele não era alto nem baixo, nem bonito nem feio, mas havia algo que o destacava de seus colegas. Sua postura alerta, o ângulo arrogante de seu queixo. Sim, nenhum motivo evidente. Cora e Nova tiveram certeza de que ele era o capitão, o que havia moldado a forma de Vespa ao metal divino e voado até ali. Ele era o ferreiro de todos os dons dos Mesartem, e havia incontáveis novas mutações o tempo todo, com um índice cada vez maior de magias. Apenas um era o principal. Todas as pessoas nascidas no mundo de Meseret possuíam uma capacidade adormecida que despertava com o toque do metal divino, o famoso e raro elemento azul, Mesarthium. Mas, dentre milhões, apenas alguns possuíam a habilidade principal, manipular o metal divino. Esses poucos eram chamados de ferreiros, porque podiam moldar o Mesarthium, assim como ferreiros comuns moldavam metais comuns, embora não usassem fogo, bigornas e martelos, mas suas mentes. Mesarthium era a substância mais rígida que existia. Era absolutamente imune a cortes, calor ou ácido. Não podia sofrer nenhum arranhão sequer, mas
Para um ferreiro, era maleável e responsiva ao seu comando mental. Eles podiam minerá-la, moldá-la, despertar suas propriedades extraordinárias, podiam construir e voar com ela, podiam se conectar a ela, como se fosse algo vivo. Esse era o dom com o qual as crianças sonhavam, brincando de servos na vila, e era o assunto de seus sussurros agora. Coradas e ansiosas, imaginavam como seriam suas próprias naves a receber seus comandos. Tubarões alados e cobras aéreas, aves de metal, demônios e raios. Alguns desejavam coisas menos ameaçadoras, pássaros, cantores, libélulas e sereias. Aoki, um dos irmãozinhos de Cora e Nova, declarou que a nave dele seria uma bunda. A porta vai ser o buraco, falou, apontando para o seu próprio traseiro. Querido Takra, não permita que Aoki seja um ferreiro, sussurrou Cora, invocando o Serafim Ferrer, para quem oravam em sua igrejinha de pedra. Nova abafou uma risada. Uma nave bunda seria aterrorizante, disse. Talvez eu roube essa ideia se acabar. Se acabar sendo ferreira. Não, você não vai, falou Cora. Nossa nave vai ser um ou, para lembrarmos com carinho de nosso lar. A risada delas dessa vez não foi suficientemente abafada e chamou a atenção do pai. Ele a silenciou com um olhar. Era bom nisso. Elas pensaram que esse poderia ser seu dom, estraga-prazeres, inimigo da risada. Na verdade, tinha sido testado como elementar. Ele podia transformar coisas em gelo, e isso também era oportuno. Só que sua magnitude era baixa, como a de Skoy, e de todos os outros em Rieva, e todos os outros em todos os lugares. Dons poderosos eram raros. Era por isso que os servos saíam em buscas como essas e testavam pessoas em todo o mundo, procurando agulhas em palheiros para incorporá-las às fileiras imperiais. Cora e Nova sabiam que eram agulhas. Tinham que ser. Então, a tortura que ambas sentiam esmoreceu, não por conta do olhar repressor do pai, mas porque os servos estavam examinando as mulheres reunidas, inclusive seu cheiro. Eles não conseguiram disfarçar o nojo. Um cochichou com o outro, e a risada em resposta foi tão dura quanto uma tosse. Cora e Nova não os culpavam. O fedor era grotesco, mesmo para quem estava acostumado, como seria para os não iniciados e para os que nunca tiveram que estripar ou esfolar algo. Era doloroso fazer parte dessa multidão horripilante, sabendo que para os visitantes elas eram indistinguíveis do restante. Elas faziam o mesmo pedido desesperado em suas mentes. As irmãs não sabiam o que desejavam. Não sabia que desejavam exatamente a mesma coisa nesse exato momento, mas não teriam ficado surpresas se soubessem. Veja-nos, imploraram aos Mesarthin. Veja-nos. E, como se tivessem falado em voz alta, como se tivessem gritado, um dos 4 servos parou no meio de uma frase e se virou para olhar diretamente para elas. Cora e Nova congelaram, apertando os dedos rijos uma da outra, e desviaram o olhar. Era o homem alto de cabeça raspada. Ele as tinha escutado. Devia ser um telepata. Seus olhos se fixaram nos olhos delas e se derramaram neles. Elas o sentiram como uma brisa agitando a grama, vasculhando, observando, exatamente como queriam ser vistas. Em seguida, ele disse algo para a mulher, que por sua vez disse algo para Shargash. O ancião apertou os lábios, aborrecido. Talvez os meninos primeiro, tentou. E a mulher disse, não, há sangue de servo aqui. Vamos testá-las primeiro. Então Cora e Nova foram levadas para dentro da nave Vespa, e as portas se fecharam. 2. Novos horrores. Sarai tinha vivido e respirado pesadelos desde que tinha 6 anos. Durante 4.000 noites, ela explorou os cenários surreais de lamento, testemunhando e criando atrocidades. Era a musa dos pesadelos. Sua centena de mariposas sentinelas estavam empoleiradas em cada sobrancelha. Nenhum homem, mulher ou criança estava salvo dela. Ela conhecia suas vergonhas e agonias, tristezas e medos. E ela pensou, acreditou, conhecia todos os horrores e que nada poderia surpreendê-la. Isso foi antes de se ajoelhar nas flores do jardim da cidadela e preparar seu próprio corpo para a cremação. Aquela pobre coisinha quebrada estava deitada em uma cama de flores brancas, formando uma linda e colorida imagem. Pele azul, seda cor-de-rosa, cabelos
cor de canela, sangue vermelho. Durante 17 anos, isso fora ela. Esses pés pisaram o chão da cidadela, em intermináveis passeios inquietos. Esses lábios sorriram e gritaram mariposas no céu, e beberam chuva em taças de prata. Tudo o que significava ser Sarai estava ancorado na carne e nos ossos à sua frente, ou tudo o que fora, tinha sido arrancada, despelada pela morte, e este corpo era... o quê? Uma coisa, um artefato de sua vida finita, e eles iam queimá-lo. Sempre haveria novos horrores. Ela sabia disso agora. 3. Uma garotinha esfarrapada com olhos de caçada. Uma garotinha esfarrapada com olhos de carcaça de besouro. Na noite anterior, a cidadela dos Mesarthim quase caiu do céu, e teria esmagado a cidade de Lamento logo abaixo. Se alguém sobrevivesse ao impacto, se afogaria com o rio subterrâneo que inundaria as ruas ao se libertar. Mas nada disso aconteceu, porque alguém impediu a tragédia. Não importava que a cidadela tivesse centenas de metros de altura, forjada por metal alienígena e construída por um deus na forma de um anjo. Laszlo a pegara. Laszlo é estranho, o sonhador farange que, de alguma maneira, era um deus. Ele havia impedido a cidadela de cair. Então, em vez de todos morrerem, apenas Sarai morreu. Bem, isso não era bem verdade. O explosionista também morrera, mas sua morte era uma justiça poética. Sarai não teve sorte. Ela estava em seu terraço, bem na palma da mão do serafim gigante, quando a cidadela balançou e se inclinou. Não havia onde se segurar. Ela deslizou, mão de metal azul abaixo, seda no Mesartium, para além da borda. Ela caiu e morreu, e qualquer um pensaria que isso seria o fim do terror, mas não foi. Ainda havia evanescência, e era pior. As almas dos mortos não se extinguiam quando a centelha da vida deixava o corpo. Elas eram esvaziadas no ar para serem languidamente desfeitas. Se tiver vivido uma vida longa, se estiver preparado e cansado, então talvez isso lhe pareça pacífico, mas Sarai não estava pronta. E foi como se tivesse se dissolvido, como uma gota de sangue na água ou um granizo em uma língua vermelha e quente. O mundo tentou dissolvê-la, derretê-la e reabsorvê-la, e algo o impediu. Esse algo era Minia, é claro. A garotinha era mais forte que a boca sugadora do mundo. Ela tirava fantasmas de sua garganta quando o mundo tentava engoli-los inteiro. Ela pegou Sarai, ela a salvou. Esse era o dom de cria dos deuses de Minia, pegar as almas dos novos mortos e impedi-las de se desfazerem. Bem, esse era meio dom, e nos primeiros inebriantes momentos de sua salvação, Sarai não pensou na outra metade. Ela estava se desfazendo, sozinha e indefesa, presa na maré da evanescência, e de repente não estava mais. Sarai era ela mesma de novo, parada no jardim da cidadela. A primeira coisa que viu com seus novos olhos foi Minia, e a primeira coisa que fez com seus novos braços foi abraçá-la, esquecida, em seu alívio, de todo o conflito entre elas. Obrigada, sussurrou ardentemente. Minia não a abraçou de volta, mas Sarai nem notou. Alívio era tudo o que sentia naquele momento. Quase havia se dissolvido em nada, e ali estava ela, real e sólida, e em casa. Sonhara tanto em fugir desse lugar, e agora lhe parecia um santuário. Olhou em volta, e estavam todos ali. Rubi, Pardal, Feral, as Elens, alguns dos outros fantasmas, e Laszlo. Laszlo estava ali, magnífico e azul, com encantamento nos olhos. Sarai ficou maravilhada. Era como ser o ar inalado na escuridão, apenas para ser exalado como música. Estava morta, mas era música. Estava salva e eufórica, voou até ele. Ele a pegou, e seu rosto era um incêndio de amor. Lágrimas se derramaram por suas bochechas, e ela as limpou com beijos. Seus lábios sorridentes encontraram os deles. Ela era fantasma e deusa, e eles se beijaram como se tivessem perdido seus sonhos e os reencontrado. Os lábios dele roçaram seu ombro, perto da tira fina de sua camisola. Em seu último sonho compartilhado, Laszlo a beijou bem ali, e seu corpo pressionou o dela apenas abaixo, enquanto o calor se espalhava por eles feito luz. Isso só na noite anterior.
Ele tinha beijado seus ombros de sonho e agora beijava seus ombros de fantasma. Sarai inclinou a cabeça para sussurrar em seu ouvido. De seus lábios sairiam palavras, as palavras mais doces de todas. Eles ainda tinham que dizê-las um para o outro. Tinham tão pouco tempo, e ela não queria desperdiçar um segundo sequer. Só que as palavras que saíram de sua boca não foram doces, e não eram dela. Essa era a outra parte do dom de Minion. Sim, a menininha que pegava almas e as conectava ao mundo. Ela lhes dava forma e lhes tornava reais, impedia que se desfizessem e também as controlava. Nós vamos jogar um jogo, Sarai se ouviu dizendo. A voz era dela, mas o tom não. Era doce e afiado, como uma faca pingando gelo. Era Minia falando através dela. Eu sou bom em jogos. Você vai ver. Sarai tentou segurar as palavras, mas não conseguiu. Seus lábios, sua língua, seu tom, nada estava sob seu controle. Este vai funcionar assim. Só existe uma regra. Você faz tudo o que eu digo, ou eu deixo a alma dela partir. Que tal? Faz tudo o que eu digo, ou deixo a alma dela partir. Ela sentiu Laszlo ficar tenso. Ele se afastou para olhar para ela. Não havia mais encantamento em seus olhos. Tinha sido substituído por pavor, que ecoava o pavor dela conforme a nova realidade assentava. Sarai era uma fantasma agora, escrava de Minia, que viu sua vantagem e a aproveitou. Laszlo amava Sarai, e Minia tinha o fio da alma dela em suas mãos. Então, ela tinha Laszlo em suas mãos também. Balance a cabeça, se você entendeu, disse. Laszlo assentiu com a cabeça. Não, Sarai falou. E a palavra saiu dura ante seu desalento horrorizado. Foi como se tivesse recuperado a voz, mas depois lhe ocorreu que Minia devia ter permitido isso. Que qualquer coisa que fizesse dali em diante seria porque Minia a obrigava a fazer, ou porque a permitia fazer. Santos deuses! Ela jurou nunca mais servir às perversas vontades de Minia, e agora era escrava dela. A cena no jardim da cidadela era essa: flores silenciosas, uma fila de ameixeiras e as fitas de metal que Laszlo retirara das paredes para interceptar o ataque dos fantasmas de Minia. Suas armas foram capturadas e mantidas ali, e uma dúzia de fantasmas pairava atrás. Rubi, Pardal e Feral ainda estavam amontoados na balaustrada do terraço. Razalas, a besta de metal, estava quase imóvel, mas seu enorme peito subia e descia, e também parecia de alguma maneira adormecido, mas vivo. Acima de todos, a grande águia branca que eles chamavam de aparição fazia círculos no céu. E no meio do jardim, em seu manto de flores, jazia o azul e o rosa, a canela e o sangue do cadáver de Sarai. Do outro lado, Sarai e Laszlo encaravam Minia. A garota parecia tão pequena em seu corpo anormal, ainda vestida com os farrapos de suas roupas de bebê de 15 anos atrás. Seu rosto era redondo e suave, um rosto de criança, e os grandes olhos negros ardiam com a perversa vitória. Com nada além da queimação daqueles olhos para contradizer o restante dela, sua pequenez, sua impureza, ela irradiava poder, e pior, um fanatismo maligno que era sua própria lei e testamento. Minia, Sarah implorou. Sua mente girava com tudo o que era novo e o que não era. Sua morte, o poder de Laszlo, o ódio e o medo que governavam suas vidas e a vida dos humanos também. Tudo mudou, ela disse. Você não vê? Estamos livres. Livres. A palavra cantou, voou. Ela a imaginou tomando forma, como uma de suas mariposas rodopiando e brilhando no ar. Livres? Minia repetiu. A palavra não brilhou quando ela disse. Não voou. Sim, Sarai confirmou, porque essa era a resposta para tudo. Laszlo era a resposta para tudo. Com sua morte e seu resgate, ela havia demorado para entender o que tudo aquilo significava, mas agora compreendia o que era esse fio de esperança. Eles haviam passado a vida inteira naquela prisão celeste, incapazes de fugir ou voar, ou sequer se aproximar das portas. Vieram com a certeza de que mais cedo ou mais tarde os humanos viriam e o sangue escorreria. Até a semana anterior estavam certos de que seria o sangue deles. O exército de Minia mudou tudo. Agora, em vez de morrer, eles matariam. E o que suas vidas seriam então? Ainda seriam prisioneiros, mas com cadáveres para lhes fazer companhia, e ódio e medo. Este não era o legado deixado por seus pais, mas o novo e brilhante legado deles mesmos.
Só que não precisava ser assim. Laszlo pode controlar a Mesartium, disse. É o que sempre precisamos. Ele pode mover a cidadela. Ela o fitou, esperando estar certa, e novas explosões solares dispararam por seu corpo. Continuou. Podemos ir para qualquer lugar agora. Minha a encarou sem rodeios antes de olhar para Laszlo. Ele não fazia ideia do que a garotinha estava pensando. Não havia dúvida em seus olhos. Eram tão pretos e vazios quanto carcaças de besouros, mas ele se agarrou ao mesmo fio de esperança que Sarai. É verdade. Posso sentir os campos magnéticos. Se erguer as âncoras. Acho. Ele se interrompeu. Não era hora de demonstrar incerteza. Eu sei que podemos voar. Foi grandioso. O céu acenou em todas as direções. Sarai sentiu, Rubi, Pardal e Feral também, e se aproximaram, ainda agarrados uns aos outros. Depois de todos aqueles anos indefesos ali, se escondendo e sentindo medo, eles poderiam simplesmente sair. Bem, viva o Salvador de todos, disse Minia, e sua voz era tão vazia quanto seu olhar. Mas não se anime tanto. Não terminei com lamento. Terminei com um lamento. A boca de Sarai ficou seca, com aquele tom suave, aquela frase. Ela poderia estar falando sobre qualquer coisa, mas não estava. Era sobre vingança. Era sobre massacre. Eles haviam brigado muito nos últimos dias, e todas as palavras hostis de Minia reverberaram em sua mente. Você me dá náusea. Você é tão gentil. Você é patética. Você nos deixaria morrer. Os insultos ela não aguentava, até mesmo as acusações de traição. Era doloroso, mas a sede de sangue era o que a deixava sem esperança. Eu teria o bastante quando der o troco. A convicção de Minnie era absoluta. Os humanos haviam acabado com sua espécie. Ela ficara na paisagem, ouvindo os gritos sumindo, bebê por bebê, até o silêncio reinar. Salvara todos os que conseguiram, mas não o suficiente. Apenas 4 dos 30 que foram massacrados, enquanto ficava ali ouvindo. Tudo o que ela era, tudo o que fazia, surgiu do massacre. Sarai apostaria que jamais existira uma fúria mais pura que a de Milia. Enquanto a encarava, desejou algo que nunca desejara. O dom de sua mãe, Isago, a deusa do desespero, manipulava emoções. Se Sarai pudesse fazer isso, poderia fazer o ódio de Minia desaparecer, mas não conseguiu. Para que mais ela servia, a não ser para criar pesadelos? Minia, por favor, disse. Já houve tanta dor. Essa é nossa chance para começar de novo. Não somos nossos pais. Não precisamos ser monstros. Sua súplica era um sussurro. Não nos transforme em monstros. Minia inclinou a cabeça. Nós? Monstros? E você defende o pai que tentou matá-lo no seu berço, o grande matador de deuses, assassino de bebês. Se é isso que significa ser um herói, Sarai. Ela arreganhou os dentes de leite e rosnou. Prefiro ser um monstro. Sarai sacudiu a cabeça. Não estou o defendendo. Não é sobre ele, é sobre nós. E quem escolhermos ser... Você não pode escolher, rebateu Minion. Você está morta. E eu escolho o monstro. Então, a esperança de Sarai falhara. Não era forte, para começo de conversa. Ela conhecia Minia muito bem. Agora que Sarai era um fantasma, Minia podia forçá-la a fazer o que ela sempre recusara: matar seu pai, o matador de deuses, Ariel Fane. E depois? Para onde a vingança de Minia os levaria? Como exatamente ela se vingaria do massacre? Quantos teriam de morrer para satisfazê-la? Sarai se virou para Laszlo. Ouça, disse rapidamente, com medo de Minnie a silenciar. Você não pode fazer o que ela disser. Você não sabe como ela é. Afinal, tudo dependia dele. Minnie poderia escolher ser um monstro, mas sem o poder de Laszlo, não seria mais que uma ameaça. Não seria mais que uma ameaça, presa na cidadela, incapaz de alcançar seus inimigos. Você pode pará-la, sussurrou. Laszlo ouviu, mas suas palavras eram como símbolos aguardando para serem decifrados. Havia muito para absorver. Ela havia morrido. Ele carregara seu corpo quebrado, que jazia logo ali, levando em consideração tudo o que sabias do mundo. Esse seria o fim. Mas ela estava ali, estava parada, bem ali, estava ali e aqui, e apesar de saber que era seu fantasma, não conseguia acreditar direito. Ela parecia tão real. Laszlo passou a palma da mão nas costas dela. O tecido deslizava como seda sobre a pele, e sua carne cedia sob os dedos dele, macia, flexível e quente.
Sarai, ele disse, eu tenho você agora. Não vou permitir que ela deixe sua alma ir embora. Prometo. Não prometa isso. Você não precisa ajudá-la, Laszlo. Não por mim, nem por ninguém. Prometa isso. Ele piscou. As palavras dela o atingiram, mas ele não as aceitou. Sarai era a deusa que ele conhecera nos sonhos, e com ela caíra através das estrelas. Ele comprara a lua para ela, beijara sua garganta azul e a abraçara enquanto ela chorava. Ela havia salvado sua vida. Ela havia salvado sua vida. E ele falhara em salvar a dela. Era inconcebível que ele falhasse novamente. O que você está fazendo? Perguntou, rouco. Sarai entendeu a angústia dele. O que você está dizendo? Perguntou, rouco. Sarai entendeu a angústia dele. Sua voz era extraordinária. Era tão áspera e carregada de emoção. Ela a afetava como se pudesse sentir a aspereza, como o doce golpe de uma palma calejada, e a garota desejava apoiar-se nela e deixá-la a afagar para sempre. Em vez disso, forçou-se a dizer palavras amargas. O terror de sua revelação ainda pulsava em si, mas ela disse com todo o coração: eu preferiria evanescer logo, a ser uma ruína e a morte de lamento. A ser sua ruína e a morte de lamento. Ruína, morte. Essas palavras estavam erradas. Laszlo balançou a cabeça, mas não conseguiu afastá-las. Ele havia salvado o lamento, não poderia nunca lhe fazer mal. Mas também não podia perder Sarai. Era mesmo essa a escolha que tinha diante de si? Você não pode me impedir para não salvá-la. Você não pode me pedir para não salvá-la. Minya quis falar então. Sério, Sarai? O que você acha? Seu tom sugeria simpatia pela situação de Laszlo, como se fosse Sarai quem o tivesse colocado nessa posição impossível, e não ela mesma. Acha que ele poderia apenas deixá-la sumir e viver com isso na consciência? Não fale sobre a consciência dele, berrou Sarai, sendo que você a rasgaria ao meio sem pensar duas vezes. Minya deu de ombros. Duas metades ainda formam um inteiro. Não, não formam. Sarai disse amargamente. Eu saberia. Minnie havia feito dela o que ela era, musa dos pesadelos, mas os anos de imersão nos sonhos humanos tinham-na transformado. O ódio costumava ser uma armadura, mas ela o perdera, e sem ele, ela se viu indefesa contra os sofrimentos de lamento. Sua consciência havia se rasgado ao meio, e o rasgo era uma ferida. Duas metades não formavam um inteiro, formavam duas metades sangrentas e fragmentadas, uma parte leal à família de crias de deuses, e outra parte que entendia que os humanos também eram vítimas. Pobrezinha, falou Minya. É minha culpa que você tenha uma consciência tão fraca? Não é fraqueza querer paz em vez de guerra. Fugir é fraqueza, atacou Minya. E não vou fugir. Isso não é fugir. É ser livre para ir. Não somos livres, latiu Minya, interrompendo-a. Como podemos ser livres se a justiça não for feita? Sua raiva encandeceu. Ela estava sempre lá, sempre fumegante, e não precisava de muito para incendiar. A ideia de assassinos ficando impunes e do matador de deuses caminhando tranquilo pelas ruas ensolaradas de lamento acendeu um fogo infernal em seus corações. E ela também. E ela não conseguia entender, nunca conseguiria entender porque os corações de Sarai também não se incendiavam. O que faltava nela que fazia o massacre não significar nada? Ela disse. Ela disse, fervilhando. Você está certa sobre uma coisa, no entanto. Tudo mudou. Não precisamos esperar que eles venham até nós. Com um olhar calculado para a besta alada, rasá-las, afirmou. Podemos descer para a cidade quando quisermos. Descer para a cidade. Minya em lamento. Laszlo e Sarai estavam lado a lado. A mão dele era quente em suas costas e ela sentiu o choque que o atravessou. Ela também o sentiu em seu corpo ante a imagem de Minnie em lamento. Ela viu como seria uma garotinha esfarrapada com olhos de carcaça de besouro, arrastando consigo um exército de fantasmas. Ela o soltaria nas famílias e amigos, e toda a vida que terminassem seria mais um soldado para o exército. Quem poderia enfrentar tal força? Os Tizarkane eram fortes, mas poucos, e fantasmas não podiam ser feridos ou mortos. Não, Sarai engasgou. Laszlo não vai levar você até lá. Se ele a ama, vai sim.
A palavra, tão doce na boca de Sarai alguns instantes atrás, era obscena na boca de Milia. Não vai? A garotinha disse, virando os olhos negros para Laszlo. Como ele poderia responder? Qualquer escolha era impossível. Laszlo sacudiu a cabeça, mas não era uma resposta. Estava desorientado, rodopiando. Só sacudiu a cabeça para clarear a mente. Mas Milia tomou como um não, e seus olhos se estreitaram. Ela não sabia de onde esse estranho viera, ou se era uma cria dos deuses como eles. Mas estava certa sobre uma coisa. Havia vencido. Ele tinha o dom de Scathis, e mesmo assim ela o vencera. Como não entendiam isso? Ela os possuía, e eles ainda estavam ali, argumentando, como se a cena fosse uma discussão. Não era uma discussão. Sempre que Milia ganhava no Kel, e ela sempre ganhava, subia no tabuleiro e fazia as peças voarem, de modo que o perdedor tinha de ficar de 4 para juntá-las. Era importante que perdedores entendessem o que eram. Às vezes era preciso deixar isso claro, mas como? Não havia nada mais fácil. O estranho segurava Sarai como se ela pertencesse a ele. Ela não pertencia. Ele não poderia segurá-la se Minia quisesse levá-la. E Minia queria, então a afastou. Oh, ela não moveu um músculo, simplesmente obrigou Sarai a obedecer. Poderia ter feito parecer que Sarai estava se mexendo por vontade própria. Mas qual seria a lição? Em vez disso, a tomou pelos pulsos, pelos cabelos, pelo seu ser, e a arrancou.